Olá, o meu nome é Adriane da Silva Schmidt. Eu vou iniciar a minha descrição. Eu sou morena, tenho os cabelos escuros até o ombro, eu uso óculos, o formato da lente oval, a armação bege. Estou usando uma blusa de lã na cor escura e ao fundo nós temos um tecido totalmente branco, cheio de desenhos da cidade, com muitos elementos que encontramos na cidade. Vou apresentar aqui para os senhores o trabalho que foi submetido a este congresso, juntamente com o professor Alceli Ribeiro Alves, e que traz como título A Cidade Educadora na Perspectiva de Jaume Tridia Bernet, Significantes, Significados e Dimensões. Esse trabalho traz, além do pensamento de Jaume Tridia Bernet, ele traz também um diálogo que envolve vários teóricos que também pensaram essa dimensão da cidade como potencial educativo. Juntamente no diálogo, nós temos Bonafé, Silva, Bacila, Gadotti, Zitkowski e outros mais. Eu vou iniciar então a apresentação, trazendo primeiramente uma reflexão que Silva nos traz, dizendo que o cenário atual da educação nos mostra que ensinar e aprender ganharam novos contornos. Não podemos mais pensar que unicamente o modo tradicional da relação ensino-aprendizagem apenas no âmbito formal, mas sim que hoje já não é mais suficiente essas formas tradicionais para educar. Ele amplia o nosso olhar. E Zitkowski, da mesma forma, vem trazendo essa necessidade de nós ampliarmos o nosso olhar para a concepção da educação em termos de existência humana em sociedade, uma vez que o indivíduo vive em meio à sociedade e em meio à vida cotidiana, ele encontra processos educativos em diferentes espaços da convivência social. E aí, nós trazemos a cidade educadora, que através da declaração da Carta das Cidades Educadoras, conhecida como Declaração de Barcelona de 94, no âmbito da Associação Internacional das Cidades Educadoras, da AICE, essa associação que tem sede na Espanha e busca fortalecer e discutir e explorar a agenda urbana da cidade educadora e também ampliar o número de cidades envolvidas em ações que potencializam a educação no território educativo. Segundo Alves e Brandenburg, esse movimento, que data do final do século XX, com a fundação da AICE, vem crescendo consideravelmente ao longo dos anos com a inserção de novas cidades signatárias. E a partir, então, da fundação da AICE e a escrita dessa Carta Cidades Educadoras, que traz as diretrizes e as recomendações, né? Tem sobre o direito de viver em um espaço urbano, e que tem na educação uma grande estratégia de desenvolvimento. A AICE traz esse olhar voltado também para essa relação entre a educação e a cidade. Bellot também nos traz uma reflexão quanto à cidade educadora, em que ela pode ser entendida como uma proposta integradora da educação formal, não formal e informal, que se destina a todos que habitam a cidade. E, ao mesmo tempo, reveladora de um compromisso público e ativo no que diz respeito não só às famílias, às escolas, mas também aos municípios, às associações, às indústrias e às empresas e às instituições e coletividades. Esse nosso trabalho traz essa perspectiva apresentada por Jaume Tridia Bernet, que é um importante estudioso
da Universidade de Barcelona, na área da pedagogia e das ciências sociais, e que ele traz e apresenta para nós de que forma que nós podemos, então, olhar para essa cidade educadora, e ele nos apresenta o que tem de relevante, os significados para nós estarmos pensando e refletindo essa educação na relação com a cidade. E para essa significação, ele apresenta para nós 2 níveis de significados, o descritivo e o projetivo, dentro de 3 dimensões, que seriam aprender na cidade, aprender da cidade e aprender a cidade. Tridia Bernet, no que se refere a aprender na cidade, ele nos apresenta o entorno, o contexto, a contida de instituições educativas, o mapa estrutural da cidade. E ele traz, então, nesse aprender na cidade, olhando para ela como um recipiente de uma educação múltipla e diversa, atrelada às vivências cotidianas. E dessa forma, para pensarmos no nível projetivo, como Gadotti nos traz também, a questão da educação pela cidadania, e Bacila nos diz que a escola traz contribuições com conteúdos estruturados para nós pensarmos, então, esse aprender na cidade. E o aprender da cidade, Bernet nos traz o olhar da cidade como um currículo, também apresentado por Bonafé. No entanto, Bernet nos traz um olhar específico sobre um currículo que está oculto. Ele diz que está implícito, como os elementos da cultura, modos de vida, atitudes e valores. Ele nos chama atenção para essa questão. E dessa forma também, nesse currículo oculto, Bellot também nos aponta que a cidade dispõe de inúmeras possibilidades educadoras, mas que também nela podem incidir forças e inércias deseducadoras. E refletindo juntamente com esses teóricos, nós podemos pensar, como Bernet nos traz, no nível projetivo, de elucidarmos o currículo implícito e projeto de educação para a cidadania e transformar o currículo implícito em um currículo desejável. Ou seja, nós podemos olhar para a cidade, para esse currículo ali existente, e aí buscarmos selecionar o que pode ser construído a partir do que tem na cidade. E também no âmbito de buscar solucionar problemas existentes na cidade. E a terceira dimensão, que seria aprender a cidade, Bernet nos faz refletir o fato de que precisa se fazer uma leitura dessa cidade, conhecer para compreender a história da cidade, porque nas experiências diretas com o ambiente do cotidiano não mediado, mas percebido e vivido pelas crianças, Bernet diz que nós podemos, então, superar o superficial para poder intervir. E aí, Tonucci nos traz também o seu olhar nessa perspectiva de que nós possamos dar às crianças o papel de protagonistas e dar-lhes a palavra, ouvir as crianças, o que elas pensam, como elas veem e percebem no cotidiano a cidade onde elas vivem. E com certeza tem muito aprendizado ali. E aí no nível projetivo, né, quando a gente coloca a criança como protagonista, nós trazemos o paradigma de uma cidade para todos, com olhares mais amplos. Seria isso. Muito obrigada.